Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 60 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, é dia 27 de outubro de 2023 e como é sexta-feira, aquilo que acontece é que houve live aqui mesmo no meu canal de YouTube. Todas as sextas-feiras, ao meio-dia e meia, 12h30, eu estou em direto convosco. É o dia da interatividade, é o dia em que estou a fazer o programa ao mesmo tempo que estou a ler o live chat. Portanto, é um futebol de verdade à antiga, como era antigamente, antes das alterações que eu fiz para esta temporada. Portanto, não sei se já estiveram na live e vieram da live para aqui, ou se, em contrapartida, estão apenas a ver esta edição do Futebol de Verdade, já gravada aqui mesmo no meu canal de YouTube, mas se for este último caso, já sabem, podem ir ao separador dos programas em direto para assistir à live e aproveitem já agora para, se ainda não estão inscritos no canal, fazer a inscrição no canal, aqui mesmo neste link, e para ativar as notificações é clicar em cima do sino e aceitar que o YouTube vos notifique sempre que há conteúdos novos no canal, incluindo as lives. Essa é a melhor maneira de garantirem que não perdem os diretos de sexta-feira e que podem estar por cá quando eu estou a fazer o programa interativo, o programa em que leio os vossos comentários e em que respondo às perguntas que me vão deixando no live chat em direto. Portanto, à medida que vocês as vão colocando, é o programa em que conversamos mais uns com os outros. Portanto, já sabem, ativem as notificações, fazem favor, comentem o programa, deixem perguntas na caixa de comentários para elas poderem ser habilitáveis a ser respondidas no Q&A da próxima edição, portanto, neste caso, no da próxima segunda-feira, e deixem o vosso like também no programa já agora, porque tudo isso ajuda o algoritmo. Bom, deixem-me dizer-vos aqui uma coisa, porque tomei ontem esta decisão. Eu quase todos os dias vou lendo conteúdos relativamente às estratégias de individual media, que é o meu caso. Portanto, eu estou aqui sozinho a fazer conteúdos para vocês, tanto aqui no meu canal de YouTube, como também no meu Substack, em tadeia.substack.com. E ontem tomei uma decisão que é de passar a oferecer todos os meses 5 subscrições gratuitas de um mês do meu Substack, em tadeia.substack.com. E como é que eu vou fazer estas ofertas? Muito bem. Não tem a ver com o que se passa aqui no Futebol de Verdade. Entendam isto, por favor. O Futebol de Verdade é um meio de divulgação daquilo que se passa lá no Substack, em tadeia.substack.com. O meu Substack tem textos todos os dias e eu criei aqui um algoritmo também. Estou aqui um autêntico gestor de redes sociais que vai todos os meses eleger 5 leitores do meu Substack para que lhes seja oferecida então uma subscrição mensal gratuita, subscrição premium mensal, com base em fatores como a interação, aquilo que vocês comentam, os likes que vocês deixam, os e-mails e os posts que vocês abrem, as partilhas, muito importante, as partilhas que vocês fazem dos textos do meu Substack nas vossas redes sociais, no vosso Facebook, no vosso Twitter, enfim, por aí afora, já sabem, quando chegar ao fim do mês, aquilo gera uma classificação e os 5 melhores classificados no final do mês de novembro vão receber acesso durante todo o mês de dezembro a todos os conteúdos, inclusive ao arquivo. Portanto, já viram, podem ir ver tudo o que está para trás nos mais de 2 anos que já leva esta minha aventura a solo em tadeia.substack.com. Há conteúdos gratuitos todos os dias, ao último passo de manhã, a minha crónica matinal, que é entregue a todos os subscritores, inclusive aos que têm apenas uma subscrição gratuita, e depois há também conteúdos premium, que são vários, enfim, há várias perks, e eu vou só aqui lembrá-las mais uma vez. Podem ler todos os textos até ao final, inclusive os textos das séries mais elaboradas, como Os Donos da Bola, como o F80, como as Iminências Pardas. Podem ler até ao final também as reportagens e as feature stories que por lá estão. Podem ler os artigos de Data Journalism também até ao final. Podem entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos do Último Passo lidos por mim e, portanto, não têm que gastar tempo do vosso dia-a-dia a ler. Podem simplesmente ouvir enquanto cumprem outras tarefas. Podem aceder ao meu servidor de Discord, onde temos
várias chatrooms para conversarmos por lá uns com os outros e não só recebem em exclusivo os vídeos do Futebol de Verdade Report, o meu programa semanal de análise tática, como também recebem logo no próprio dia os vídeos do Futebol de Verdade Flash, que são as minhas análises de 15 minutos aos jogos de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Aliás, ainda ontem à noite, os subscritores premium do meu Substack receberam o Futebol de Verdade Flash relativo ao Rakov Częstochowa 1, Sporting 1, e aqueles que não são subscritores premium vão poder ver esse Futebol de Verdade Flash, mas apenas mais daqui a bocado, no final do Futebol de Verdade de hoje. Portanto, ainda vamos ter primeiro Q&A e a seguir, então sim, entra a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Rakov Częstochowa 1, Sporting Clube Portugal 1. Vai ser mais daqui a pouco. Antes disso, vamos ter ainda Q&A. Entretanto, se quiserem, não quiserem estar à espera da possibilidade de ganhar o concurso, de serem os primeiros na tabela que vai ser gerada pelo algoritmo no final do mês de novembro, e se quiserem fazer já a subscrição premium do meu Substack, que vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano, caso queiram aproveitar os 2 meses gratuitos que são oferecidos a quem se compromete durante um ano com o meu jornalismo, fica aqui também o link para poderem aceder e para poderem então ler tudo aquilo que lá está. Para já no meu Substack, é muita coisa. Bom, vamos lá passar diretamente então ao Q&A para eu poder então responder às duas perguntas que selecionei entre as que ficaram ontem nas caixas de comentários das emissões do Futebol de Verdade e na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Vem aí o Q&A, fique por aí. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos lá então responder às duas perguntas selecionadas para o programa de hoje. A primeira pergunta é, como sempre, aquela que vem do meu canal de YouTube, que ficou nas caixas de comentários, não é no live chat, é nas caixas de comentários dos programas de ontem no meu canal de YouTube. E selecionei uma pergunta que vem do Luís Carlos Pereira Santos. Olá, Luís Carlos, muito obrigado pela sua pergunta, que pergunta o seguinte: bom dia, caro António. Olá. Referiu há dias que as questões de motivação são muitas vezes supervalorizadas nas análises que se fazem aos jogos. Tenho a mesma opinião. Mas vendo a falta de intensidade do Benfica no último jogo, a incapacidade do treinador em casar os jogadores com a sua ideia de jogo, considera que estes aspectos explicam em grande medida a passividade da equipa? Ou podemos especular sobre uma hipotética perda do balneário pelo treinador? Onde traçar a linha entre o tático ou estratégico e a gestão de grupo? Boa pergunta, Luís Carlos. Se quiser perceber um bocadinho mais sobre aquilo que eu penso acerca e vou pôr assim entre aspas, para quem está apenas a ouvir a versão podcast do Futebol de Verdade, passividade do Benfica perante a Real Sociedade, é assistir ao Futebol de Verdade Report desta semana. Fica aqui um link para poder ver o programa, e deixem-me só tomar nota do timecode para depois perder menos tempo na edição. Porque houve muito de tático naquilo que as pessoas olham para dentro do campo e acham que é passividade. Não houve passividade. No meu ponto de vista, pelo menos, não houve passividade nenhuma. Houve uma incapacidade de reagir à complexidade tática e à capacidade da Real Sociedade para iludir as zonas de pressão do Benfica, que, tal como expliquei no Futebol de Verdade Report, já no ano passado não eram fantásticas na equipa do Benfica. As pessoas falam muito da pressão alta do Benfica e eu volto a dizer, o Benfica, na época passada, era uma equipa extraordinária em contrapressão, isto é, naqueles momentos de reação à perda da bola, aqueles 6, 7 segundos que se seguem à perda da bola, a chamada transição defensiva. Porquê? Porque tinha muita gente, atacava sempre com muita gente concentrada no quadrante em que estava a bola. E, portanto, isto, de certa forma, facilita que a equipa seja capaz de imediatamente abafar o jogador que recupera a bola da equipa adversária. Mas foi sempre uma equipa, já no ano passado era, e este ano está um bocadinho mais,
com grandes dificuldades na pressão quando se fala de organização defensiva. Porque qual é a grande diferença? É que não se controla a zona por onde a equipa adversária vai sair. Tenta-se condicionar, tenta-se empurrar, mas não se controla. E aquilo que se viu no jogo do Benfica contra a Real Sociedade foi, do meu ponto de vista, pelo menos, uma questão pura e simplesmente tática. Foi pura e simplesmente uma questão de incapacidade do Benfica meter uma pressão organizada capaz de impedir a posse tão bem elaborada da Real Sociedade, que é uma equipa que faz muito bem esta posse. De qualquer modo, aquilo que... e estão a tocar à campainha, peço desculpa por esta intromissão. Enfim, hoje, felizmente, não estou sozinho em casa, portanto, não preciso de lá ir, mas o barulho vai ficar aqui de qualquer modo. Bom, mas estava a dizer... Aquilo que acontece é que... e agora perdi-me um bocadinho no raciocínio. Aquilo que sucede é que houve esta incapacidade do Benfica para contrariar, através da pressão organizada, a posse tão bem elaborada da equipa da Real Sociedade. O que não quer dizer que o Luís Carlos não tenha razão nas questões que aponta. E eu menciono aqui a primeira questão, e tenho que olhar para elas outra vez, peço imensa desculpa, para não perder nenhuma, que é quando ele diz que as questões de motivação são muitas vezes supervalorizadas. Eu também acho. Também me parece que existe essa supervalorização das questões da motivação. E eu acho que muitas vezes as pessoas tendem a olhar para esta questão da mentalização numa perspectiva negativa, quando aquilo deve ser encarado numa perspectiva sempre positiva. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós dizemos assim, a equipa não está a correr. E muitas vezes está a correr é mal. Está a correr para os lados errados, nos momentos errados, de uma maneira errada. Não tem a ver com atitude. A atitude é das coisas mais hipervalorizadas na análise futebolística que pode haver. Eu não me lembro de ver a este nível, ao nível Liga dos Campeões, uma equipa que perca um jogo por causa da atitude. E muitas vezes a gente vai dizer, ouve dizer assim, e tal, não se estão a esforçar, se calhar querem fazer a folha ao treinador. Esqueçam lá isso não acontece. A atitude é importante, a mentalização e a moralização são importantes, mas são numa perspectiva positiva. Isto é, não correm porque não estão motivados ou porque não estão com o treinador, correm mais porque o treinador é um mago da motivação. Aí sim. Portanto, numa perspectiva positiva, eu acredito nisso. Numa perspectiva negativa, àquele nível, não. Isso é o nível da peladinha que nós vamos fazer com os amigos ali ao ringue ali de baixo. Hoje não me apetece. Não, esqueçam, quando estamos a falar de profissionais, que têm muito a ganhar, estão a pôr em jogo as suas vidas profissionais a cada 90 minutos. Esqueçam lá isso, não é por aí. Portanto, eu acho que sim, que a questão é muitas vezes sobrevalorizada, mas precisamente por isso. Por partir do princípio que às vezes há equipas que perdem jogos porque os jogadores não estão empenhados, não lhes apetece, não estão com o treinador, querem fazer-lhe a folha. Esqueçam isso. Eles estão, antes de estarem a jogar o lugar do treinador, estão a jogar o lugar deles. O que não quer dizer que, por vezes, não haja treinadores que, pela sua enormíssima capacidade de motivação, não sejam capazes de os pôr a correr mais do que aquilo que eles, em condições normais, correriam. Portanto, lá está aquilo que eu estava a dizer. Acho que esta é uma questão que é importante encararmos pela positiva e nunca pela negativa. E depois diz ainda ao Luís Carlos... se podemos especular sobre uma hipotética perda de balneário pelo treinador, onde traçar a linha entre o tático ou o estratégico e a gestão de grupo. É claro que a gestão de grupo é fundamental. É claro que há riscos de uma equipa que tem excesso de opções, como é o caso neste momento do Benfica, e ainda hoje, curiosamente, lia o meu amigo Luís Freitas Lobo escrever no jornal O Jogo que o estranho caso do Benfica, que tem plantel melhor, mas tem um 11 pior. E é verdade. Neste momento, pelo menos, é assim. Porque ainda não há um casamento perfeito entre as opções e o 11. Porque, provavelmente, fazer um 11 com estes jogadores que estão este ano implica alguma cedência nas ideias por parte do treinador a alguns aspectos. Implica mudar algumas coisas num jogar que de certa forma, cristalizou ainda antes do Roger Schmidt chegar ao Benfica. Porque o Roger Schmidt joga muito da mesma maneira há vários anos. Mas é claro que essa questão é fundamental. É claro que um treinador que tem excesso de opções sente a necessidade
e tem excesso de opções a um nível credível, sente a necessidade de as ir utilizando, de as ir rodando. Era, de certa forma, mais fácil fazer um 11 na gestão da escassez do que na gestão da abundância. Porque na gestão da escassez jogam sempre os mesmos. Eles podem cair. Podem cair mortos de cansaço. E mortos, entre aspas, também, como é evidente. Mas, pelo menos, estão satisfeitos, estão motivados, estão a sentir que estão ali, que estão a jogar, que são opção. Agora, um plantel que tem 3 opções para cada lugar é muito mais difícil de gerir, como é evidente. É muito mais difícil de manter toda a gente ligada, de manter toda a gente motivada, de manter toda a gente com ritmo. Agora, não é, mais uma vez na perspectiva positiva e não na perspectiva negativa. Não é preciso o treinador perder o balneário. Não é preciso os jogadores dizerem assim, epá, este gajo não me põe a jogar, portanto eu estou-me nas tintas, quero mais é que ele se vai encher de moscas. Não! Não é por aí. Temos que ver a coisa noutra perspectiva, que é o jogador que está a jogar, está motivado e dá mais de si próprio. Eu acho que, na época passada, houve jogadores do Benfica que renderam mais do que aquilo que valem. E renderam mais precisamente porque havia um contexto ideal para que eles pudessem expressar todo o seu valor e eles se sentiam hipermotivados. Este ano estão a render menos. Se calhar estão a render menos porque não há esse mesmo contexto. E isso vai implicar, como é evidente, algumas alterações na forma de jogar por parte do treinador e, se calhar, também algumas alterações na forma de gerir o balneário. Mas lá está. Quem está lá dentro é que tem que saber como é que se faz. Quem está lá dentro é que sabe, porque os jogadores não reagem todos da mesma maneira. Há jogadores que reagem bem à passagem para o banco, há jogadores que reagem mal. Há jogadores que reagem bem ao facto de serem terceira opção para uma determinada posição, há jogadores que reagem mal. Há jogadores que se sentem espicaçados quando perdem a titularidade, há jogadores que desistem e acabam por ser um homem a menos nas contas finais. Portanto, não há aqui, como em quase nada no futebol, uma verdade universal que nos permita dizer assim, isto faz assim. E se fizer A, o resultado é B. Se fizer C, o resultado é D. Depende. Depende sempre. Eu, quando digo estas coisas, não é para ficar em cima do muro, como se costuma dizer. É porque é mesmo assim que é a realidade. A realidade é demasiado complexa para a querermos simplificar a esse ponto. Mas, de qualquer modo, olhando pela última vez para a pergunta do Luís Carlos, aquilo que tenho para dizer é que, de facto, primeira questão, no último jogo não foi uma questão de falta de intensidade ou não foi uma questão de falta de capacidade do treinador para motivar os jogadores. Foi uma questão tática e recomendo, mais uma vez, que vão assistir ao Futebol de Verdade Report desta semana. Está lá no meu Substack, chama-se Dança Comigo. Já deixei o link lá atrás para melhor entenderem aquilo que eu estou a querer dizer relativamente à forma como a equipa da Real Sociedade fez dançar a estrutura defensiva do Benfica. Porquê? Porque é muito forte com bola. E é preciso ser muito forte, coisa que o Benfica não é neste momento, no jogo sem bola, para conseguir contrariar aquele tipo de futebol. Depois, segunda questão. De facto, estão hipervalorizadas as questões da motivação, mas não por uma questão de perda de balneário. É mais por uma questão de incapacidade para fazer o balneário render mais do que aquilo que ele vale na verdadeira acessão da palavra e onde traçar a linha entre o tático e o estratégico e a gestão do grupo. Ambas são importantes, mas são questões paralelas e que, volto a dizer, devem ser vistas na positiva. Já sabem, se quiserem ver a vossa pergunta respondida na próxima edição do Futebol de Verdade, há uma coisa que podem fazer, que é deixá-la na caixa de comentários desta edição número 60 do Futebol de Verdade. E eu, antes de gravar o Q&A relativo à edição número 61, vou ver as perguntas que lá estão e escolherei uma que vou responder na próxima segunda-feira. Deixem perguntas, porque isso ajuda o programa, faz com que o programa apareça a mais gente, porque tem mais comentários, o algoritmo passa a favorecê-lo. Ajuda-me a mim, porque passo a ter temas interessantes para falar aqui no Q&A da próxima segunda-feira. Já está à vossa frente a segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que selecionei entre as que ficaram na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual acedem, já sabem, e isto vai passar a ser... Vou fazer t-shirts com isto. Os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A pergunta é do Alexandre Salazar e é a seguinte. Olá, Alexandre, bom dia, boa tarde. Ele diz boa noite, porque fez a pergunta ontem à noite. O que acha que deve fazer o Flóculo Porto em janeiro, no que diz respeito à questão dos centrais? Deve continuar apenas com os 4 atuais, onde incluo Zé Pedro e retiro Marcano?
Para precaver os cada vez mais constantes problemas físicos de Pep, deve promover algum sub-19 ao plantel principal e assim inscrever Zé Pedro na Champions? Ou deve tentar contratar um central, inscrevendo-o na Champions e manter Zé Pedro fora da lista europeia? Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu conheço mal o Zé Pedro. Vi os jogos que ele fez na equipa principal do Futebol Clube do Porto e gostei. Achei que era um jogador... Enfim, o Zé Pedro tem, salvo erro, 26 anos. Não tinha até aqui um único jogo de primeira divisão. Tinha andado ali perdido no Braga B, depois no Porto B, depois no Estrela da Amadora, depois, enfim, no Porto B. Portanto, é um jogador que até aqui nunca tinha sido testado ao mais alto nível. Mas teve um teste de fogo, entrou no Benfica Porto. Com ele em campo, o Futebol Clube do Porto só sofreu um golo, que foi precisamente esse golo contra o Benfica. Depois vieram as balizas virgens. Portanto, parece-me que é um jogador confortável com bola e que até ver tem dado boas provas. E eu, aliás, devo dizer, fui crítico quando a opção do Sérgio Conceição foi promover o Zé Pedro e não um dos miúdos dos sub-19, internacionais sub-19, que estão na equipa B. Porque esses sim eu já os vi jogar na seleção de sub-19 e acho que são jogadores com potencial. Portanto, isto para dizer o quê? Eu acho que a situação financeira da SAD do Futebol Clube do Porto neste momento não será com certeza, e fala-se muito já na possibilidade de ser contratado o Gabriel do Gil Vicente, que é um bom central, sem dúvida nenhuma. Também um central com um percurso, embora mais jovem, com um percurso nas divisões secundárias, tal como o Zé Pedro. Enfim, dependerá sempre dos valores que sejam passíveis de ser dispendidos, mas aquilo que me parece é que o Porto começou esta temporada com um risco excessivo no que toca à questão dos defesas centrais. Porque o Porto tinha Pep, que ia fazer 40 anos, Marcano, que é 2 anos mais novo, e depois tinha Fábio Cardoso e David Carmo. Já saberia, com certeza, o Sérgio Conceição, que tinha no Zé Pedro e no Gabriel Braz jogadores em condições de poderem vir a entrar no plantel principal. Mas a questão é que o Zé Pedro não estava inscrito na Champions. O Gabriel ainda estava, porque, enfim, pôde entrar na lista B. Ainda tem idade para isso. O Zé Pedro já não tem. Portanto, acho que houve aí um risco excessivo do Futebol Clube do Porto no arranque da temporada relativamente à questão dos centrais. Agora, se vai contratar mais um, eu acho que dependerá sempre do valor que for preciso gastar. O Porto não está em condições de poder gastar muito dinheiro, e já expliquei isso em edições sucessivas do último passe, no meu Substack. Porquê? Porque o Porto registrou uma situação de prejuízo valente na última temporada. Mas o Otávio só entrou, o dinheiro do Otávio só entrou, já foi a transferência feita depois do final de junho e, portanto, só vai entrar no relatório de contas de 2023-24. É verdade que sim. Mas nem o dinheiro do Otávio foi todo para o Porto, porque ainda havia valores a pagar, e esses foram negociados, mesmo assim, nem o Porto se limitou a receber. Também já fez, depois do dia 30 de junho, as aquisições do Ivan Reimer, do Ivan Reimer, do Fran Navarro, portanto, do Alan Varela. Portanto, só aí foram 20 milhões. Portanto, o Porto não vai encarar esta temporada, as contas desta temporada, numa lógica de poder gastar muito dinheiro. E eu, francamente, olhando para as opções que estão no plantel, é verdade que sim, que o Gabriel do Gil Vicente, por ser um jogador mais jovem, poderá ser um jogador atrativo. Se o valor a pagar não for muito alto, sim, com certeza. Se o valor a pagar for à volta dos... já ali próximo dos 10 milhões de euros, então aí vou dizer que não. Porque não há nenhuma razão para que isso tenha que ser feito dessa maneira e porque haverá, com certeza, soluções internas capazes de poder resolver a questão. Nomeadamente, a entrada do Zé Pedro na lista da Champions em vez do Marcano, que não vai jogar mais esta época e, portanto, não faz grande sentido que lá esteja. Agora, porque é que está? Porque não dá para mudar a meio do caminho, como é evidente. Mas, quando forem reabertas as inscrições, isso pode perfeitamente ser feito. Portanto, volto a dizer, acho que o erro, a haver erro, foi no início da época, não é agora. E agora, francamente, não fiquei assim tão desanimado com as prestações do Zé Pedro, para de repente achar que ele não serve e que é preferível ir buscar outro jogador para o lugar dele. Outra coisa é pensar no futuro e pensar que daqui por uns anos, se calhar, um jogador mais jovem pode progredir e pode vir a ser mais forte. Bom,
Respondida à pergunta do Alexandre também, ainda não vos deixei o link para o último passe de hoje. E hoje, no último passe, no meu Substack, em tadeia.substack.com, escrevi sobre a situação de Ricardo Gaio, que foi ontem, mais uma vez, culpado pelos adeptos do empate cedido pelo Sporting na Polónia contra o Raków Częstochowa. Fica aqui o link para poderem ler o texto relativamente ao Ricardo Gaio. Não é só sobre isso que é o último passo de hoje. Fala também das responsabilidades de Amorim na forma como a equipa jogou ontem. Fala também naquilo em que se transformou o Leverkusen com Xabi Alonso e no papel de Grimaldo. E, enfim, também ajuda um bocadinho a perceber as razões pelas quais o Benfica perdeu o que perdeu quando perdeu o Grimaldo, porque o Leverkusen está uma máquina de jogar a bola. Fala na entrevista de André Vilas-Boas à Tribuna Expresso e na sua eventual candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto. E fala ainda do fim de semana de arromba que aí vem, com esse Barcelona-Real Madrid no sábado e esse Manchester City-Manchester United no domingo. Portanto, já sabem, para ler o que lá está, é o link que está ali atrás. Para ouvirem, através do meu canal de Telegram, aí têm que ser subscritores premium do meu Substack e então acederem ao link convite para entrarem no meu canal de Telegram. Agora, para já, fiquem por aí, porque vem já a seguir a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Raków Częstochowa 1, Sporting 1, que os subscritores premium do meu Substack receberam ontem à noite. É já a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Raków Częstochowa 1, Sporting 1. O Sporting não foi, além do empate a uma bola, em Sosnowiec, com o Raków, acabando penalizado já perto do fim pelos 82 minutos que passou em inferioridade numérica, por expulsão de Gyökeres logo no início, pela clara inadaptação de muitos dos seus jogadores ao relvado irregular e escorregadio e ainda pela falta de ambição que demonstrou contra um adversário que, mesmo com um homem a mais só na ponta final e acordado pelo gol do empate, se mostrou minimamente ameaçador. O jogo ficou claramente marcado pela expulsão do sueco Gyökeres, logo aos 8 minutos, por pisar e inutilizar Arsenic. O Sporting mudou para 5-3-1, de uma forma que explicarei melhor quando fizer aqui a fotografia tática do jogo, e ainda teve a capacidade para se adiantar no marcador, numa bola parada finalizada por Coates. Depois, no entanto, os Leões como que limitaram as suas expectativas a aguentar o embate de um adversário que era muito físico, mas mostrava pouca arte. Foi a ponto de, durante os primeiros 80 minutos, e mesmo sem finalizações, ter parecido mais provável um segundo gol leonino do que o empate polaco. E isto, apesar de uma opção difícil de entender de Ruben Amorim, a não ser por causa das dificuldades que o relvado colocava a uma construção mais elaborada da sua equipa. Mesmo sem Gyökeres em campo, os Leões deixaram a partir do meio da primeira parte de arriscar na saída controlada, optando o surpreendentemente titular Franco Israel por bater bolas longas na frente, onde não havia uma referência para as disputar. Parecia que ninguém queria jogar, de um lado e do outro. Mesmo assim, as melhores situações do primeiro tempo foram da equipa portuguesa. Depois do gol de Coates, num canto de Pedro Gonçalves, Edwards e Pedro Gonçalves ainda foram bem-sucedidos em ataques à profundidade, após lançamentos longos de Coates e Gonçalo Inácio, mas não conseguiram superar o guarda-redes Kovacevic. O Raków rematou a primeira vez aos 32 minutos, começando aí a mostrar o seu jogador mais perigoso, o lateral Plavšić, que esteve na origem das duas primeiras tentativas de empate. A segunda parte começou com a primeira ocasião de gol dos polacos, um remate de barriga de Jan Carlos, que passou ao lado das redes de Israel, mas até ao gol do empate, marcado por Piasecki aos 79 minutos, e apesar das constantes escorregadelas leoninas nas tentativas de saída para o contra-ataque, o Raków pareceu sempre inofensivo. E mesmo assim, os polacos ainda podiam ter ganho nos últimos 10 minutos, quando David Svarga, o treinador, mudou para 3-5-2, meteu 2 tanques na área e inverteu os laterais. Aí foi a altura de resistir, num jogo do qual o Sporting, mesmo com 10, parecia poder tirar mais do que o ponto que o deixa ainda na corrida ao primeiro lugar do grupo. Isto desde que ganhe os 3 jogos que lhe faltam.
Ora, vamos então à fotografia tática do jogo para vos dizer que o Sporting manteve apenas 4 jogadores da partida contra o Olivais e Moscavide da Taça de Portugal. Foram eles o guarda-redes Franco Israel, hoje surpreendentemente titular em vez de António Adán. Ainda Mateus Reis, que apareceu como ala esquerdo, Pedro Gonçalves e Marcos Edwards. Em relação à última partida de campeonato, a vitória sobre o Aroca, que o Sporting também, curiosamente, passou grande parte do tempo a jogar com 10, houve apenas duas alterações. As trocas de Adán por Franco Israel na baliza e de Nuno Santos por Mateus Reis como ala esquerda. O Sporting apareceu assim no seu normalíssimo 3-4-3, com Israel nas redes, Diomande Coates e Inácio, a linha de 3 mais vulgar esta época na equipa leonina, Gaio aberto na direita, Mateus Reis aberto na esquerda, o par de médios formado por Yulman e Morita, e depois na frente, Marcos Edwards e Pedro Gonçalves no apoio a Gyökeres. Ora, quando o Gyökeres foi expulso, e o lance ocorreu aos 5 minutos, depois houve ali aquele período em que foi ao VAR e tal, e acabou por sair aos 8 minutos, as indicações de Ruben Amorim para o campo foram claras. Viu-se, inclusive, na transmissão televisiva, ele a fazer os gestos com as mãos. 5-3-1. E foi isso que o Sporting fez. Não houve alterações em termos de substituições. Edwards passou a funcionar como ponta de lança, como homem solitário na frente, e Pedro Gonçalves baixou para uma espécie de médio direito, que procurava também a saída pelo seu corredor, estando depois a Yulman e Morita mais fixos na zona de meio campo. Isto tirou ao Sporting, como é natural, alguma capacidade para chegar à frente, mas Amorim foi mantendo a equipa assim, até que trocou aos 58 minutos, quando abdicou de Edwards e Pedro Gonçalves para colocar em campo Paulinho como referência na frente. Pouco se viu, pouco jogo lhe chegou. E Jenny Catamo a partir da direita. Jenny claramente com problemas de equilíbrio, a escorregar muitas vezes e raramente a conseguir ficar em pé no relvado quando a bola lhe era endossada. Depois, foi já na fase de aperto que Amorim voltou a mexer, já no minuto 90, trocando Yulman por Daniel Bragança e Mateus Reis por Nuno Santos. Deu a ideia que muito mais para perder ali um bocadinho de tempo, cortar um bocadinho de ímpeto ao adversário, que estava forte nesta altura, a bombear constantemente bolas para dentro da área. Mas vamos então olhar para o outro lado do jogo, o lado polaco, o lado do Raków Częstochowa. Fez o treinador David Svarga 5 alterações relativamente ao último jogo, a derrota por 2-1 contra o Górnik Zabrze. Trocou o central Kovacevic por Arsenic, trocou o médio Papanikolaou por Bergrin, trocou o ala esquerda Petska por Plavsic e, além disso, trocou ainda 2 homens da frente, Novak e Kittel, cederam as posições a Cebula e Yeboah. Ora, o que é que aconteceu? Também 3-4-3, sistema perfeitamente espelhado na equipa do Sporting, com Kovacevic como guarda-redes, depois 3 defesas, Rakovitan, Arsenic e Rundic, Tudor aberto na direita como ala, Plavsic aberto na esquerda como ala também, 2 médios, Kochergin e Bergrin, e na frente Yeboah como interior direito, Cebula como interior esquerdo e o possante Cernak como ponta de lança. Não resultou. O Rakov raramente conseguiu chegar à baliza do Sporting em condições de criar perigo. Quando Arsenic saiu, logo aos 9 minutos, por lesão na sequência do lance em que foi expulso Gyökeres, entrou Jean Carlos. Jean Carlos foi colocar-se como ala direito, Tudor, que era a ala direito até aí, passou para central pela esquerda e Rundic passou a ser o central do meio, onde estava até aí Arsenic. Não mudou muita coisa na equipa do Rakov, que só mesmo ao minuto 75, quando trocou Yeboah e Cebula, os 2 interiores, por Piasecki e Novak, é que melhorou e mudou então aí sim claramente do ponto de vista tático. Porquê? Porque Svarga passou a ter 2 pontas de lança, os possantes Piasecki e Cernak. Atrás deles, uma linha de 5. Trocou, inverteu os alas. O esquerdino Plavsic passou para a direita, o destro Jean Carlos passou para a esquerda. E isto porquê? Porque a ideia era mesmo eles fazerem movimentos interiores, atraírem os alas do Sporting para dentro, para depois soltarem os médios Kochergin e Novak, que apareciam nas costas dos laterais, no espaço entre central e lateral do Sporting. Foram várias as situações em que daí saíram lances de perigo para a baliza de Franco Israel. Curiosamente, ao minuto 85, quando Kochergin tinha acabado de dar a Bergrin uma boa situação de perigo, Svarga optou por substituí-lo, fez entrar Lederman e o Rakov acabou
acabou por se ressentir também um bocado disso, porque Kochergin e Novak estavam a ser os dois elementos mais perigosos, juntamente com Plavšić e também Jean Carlos lá no lado esquerdo. Não houve exibições extraordinárias na equipa do Sporting. Esteve bem Coates, sempre um líder do setor defensivo, importante na altura em que foi preciso resistir, em que foi preciso encarar as bolas sucessivamente bombeadas para dentro da área. Não estiveram mal os dois médios, Yulmandi e Morita. Regular também Mateus Reis, a jogar sobre a ala esquerda. Quanto a Pedro Gonçalves e Edwards, muito difícil aquilo que tiveram pela frente, porque foram quem mais se ressentiu da ausência de Gyökeres, aquele que devia ser o farol à frente deles para aguentar as subidas da equipa. Do outro lado, claramente o melhor jogador, Plavšić. Plavšić começou, é um esquerdino, um lateral, ala esquerdino, começou a jogar do lado esquerdo. Foi ele que esteve na origem das primeiras situações de perigo da equipa do Rakov. E depois foi ele também que mais desequilibrou quando mudou para a direita, após a alteração tática para 3-5-2, feita por David Svarga ao minuto 75. Foi claramente o melhor jogador da sua equipa, uma equipa onde também acabaram por se destacar Tudor, na sua missão múltipla, primeiro de ala, depois de central, sendo que os centrais da equipa do Rakov, na ponta final do jogo, apareciam claramente também dentro do meio-campo adversário, para tentarem desequilibrar e atrair também de maneira a libertar os alas mais à frente. E também não esteve mal Cebula, o atacante que começou a partida pela esquerda e que acabou também por ser substituído nesse minuto 75. Kochergin foi um farol também na zona do meio-campo. Ainda assim, o herói do jogo foi claramente Plavšić, o melhor jogador em campo. O árbitro grego Anastasios Papapetros teve uma decisão muito difícil para tomar logo aos 8 minutos de jogo. Há uma entrada de Gyökeres, sem intenção, acaba por pisar no tornozelo o central da equipa do Rakov, Arsenic. A entrada seria, em condições normais, para cartão amarelo. É uma entrada imprudente, não é uma entrada com intenção de magoar, não é uma entrada violenta, mas acaba por ter como consequência a inutilização do defesa central da equipa do Rakov. Por isso mesmo, porque se tornou numa entrada perigosa para a integridade física do adversário, acaba por se justificar o cartão vermelho mostrado tão cedo ao avançado da equipa do Sporting. Foi uma intervenção do VAR, o também grego Andreas Gamaris, que chamou a atenção do árbitro de campo e, por isso mesmo, acabou por ser expulso nesse momento Viktor Gyökeres. Papapetro teve sempre a mão ligeira para mostrar cartões amarelos. Não perdeu, no entanto, a coerência. Foi sempre coerente nessa matéria disciplinar. E em relação à arbitragem do juiz grego, só me ficou mesmo uma grande dúvida, que aparentemente, enfim, houve VAR, houve revisão do lance e, portanto, embora à vista desarmada pareça que está em posição irregular o avançado Piasecki no momento em que é feito o remate de Kochergin, que ele depois aproveita para fazer o gol do empate. A verdade é que o lance foi ao VAR e o VAR mandou seguir e, portanto, estaria em posição regular, ao contrário daquilo que parece aparente, pelo menos nas imagens televisivas. Vamos acreditar, naturalmente, que o VAR viu bem. De resto, esteve bem a equipa de arbitragem num gol depois anulado ao Rakov. Aqui há fora de jogo evidente de Novak, no momento em que desvia para o guarda-redes, um remate que depois acabou por dar na recarga o golo, aquele que seria o golo da vitória da equipa do Rakov, bem anulado neste caso. Na ponta final, ainda houve algum burburinho devido a uma eventual grande penalidade de Diomande sobre Piasecki, mas não, é Cernak quem empurra Diomande contra o seu companheiro de equipa, dessa forma acabando por redundar na queda dos dois dentro da área do Sporting. Foi, portanto, a crer que decidiu bem no lance do golo do Rakov, uma arbitragem positiva do grego Anastasios Papapetro. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,